E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos lá para mais uma aula de geografia. E aí, nossa aula de hoje vai da página 66 até a página 73. Lembrando, né? Lembrando que a nossa aula é aula de revisão. Vamos revisar o assunto da semana passada. Vamos lá? Vamos com tudo. Então, podem pegar no material de vocês, o lápis, a caneta, o livro e o caderno para ir acompanhando toda a aula e lembrando que no final da aula tem atividade. Vamos lá? Então, falando sobre o aspecto demográfico e social, né? Então, vamos falar sobre população. Então, nós temos aí um dado aí, a população absoluta, né, total do Brasil passava de 2.007 milhões de habitantes, é isso em 2017, certo? E aí nós temos um gráfico aqui, né, que a tendência é que esses números continuem, né, aumentando. E lembrando que o Brasil, né, ele fazia do país o quinto mais populoso do mundo. Essa quantidade de habitantes fazia do nosso país o quinto mais populoso do mundo. Então, esse é um dado no livro de vocês, um dado de 2017. E nós temos aqui um gráfico, certo, que fala sobre a população total de homens e mulheres. E aí que mostra o quê? Que a tendência vai ser dessa população aumentar. Então, a quantidade de nascimentos ainda no nosso país será grande. A população brasileira acontece que ela é distribuída irregularmente pelo território. Então, lembrando daquele processo lá de colonização, quando os portugueses chegaram no nosso Brasil, eles ficaram localizados no litoral. Então, até hoje, a maior concentração populacional do nosso país, né, é no litoral. Existem vários programas, vários projetos de incentivo a popular, né, para povoar outras áreas que já deu certo, e algumas outras está, né, sendo encaminhado, e aí, né, nós estamos evoluindo. Então, nós temos também uma densidade demográfica, a quantidade de população por cada quilômetro quadrado baixíssimo. Por quê? Porque nós temos uma extensão territorial muito grande e nossa população está concentrada no litoral. Vamos lá. Densidade demográfica é o quê? É a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, no nosso Brasil, a densidade demográfica ela é baixa. Lembra que eu falei na aula passada? Então, nós temos 24 habitantes por cada quilômetro quadrado. Então, mas quando nós observamos assim, eita, mas o Brasil tem uma população absoluta muito grande, mas nós temos uma extensão territorial grande, o que resulta nessa baixa densidade demográfica, porque essa quantidade populacional, ela é feita esse cálculo, né? É dividido a população pelo território, a quantidade da população pela área territorial, pela quantidade de quilômetros existente, né, no nosso Brasil, ok? Vamos lá. E aqui nós temos a densidade demográfica, a densidade de 2014. Aí eu vou marcar aqui com minha canetinha, lembrando que eu falei, olha a concentração populacional do nosso Brasil, onde é que está? No litoral. A maior concentração populacional é no litoral. Litoral onde? Nas proximidades aí, no mar, nas proximidades das praias, certo? Calma aí, minha gente. 2 segundos. Deixa eu colocar aqui meu para carregar rapidinho. Chega. Prontinho, ok? Deu para entender, né, que a quantidade de habitantes é a concentração maior no litoral. E aí vocês observam que existem concentrações populacionais em algumas regiões. Olha aqui os pontinhos, né? Na região norte é uma pequena concentração, na região sudeste, centro-oeste, e aí a gente vai observando que existem algumas regiões que está fluindo, né? Que essa concentração populacional está se concentrando também, eles estão saindo de algumas regiões para outras regiões. Vamos lá, continuando. Calma aí. Eita, passei demais. Natalidade e mortalidade. O que é natalidade e mortalidade? Natalidade, número de nascimentos a cada 1.000 pessoas nascidas vivas em um ano. Na taxa de mortalidade, também
é a taxa de quê? De mortes, certo? Durante o ano. Então, o crescimento vegetativo é o quê? É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, certo? Então, como eu falei, a taxa de natalidade, grupo de 1.000 habitantes em um determinado período, em um ano, mortes, e também, né, número de mortes, número de óbitos cada 1.000 anos. Então, vocês observam aí, existe aqui um gráfico, né, que esses índices eram muito grandes. Nascia muita gente, mas também morria muita gente. E nós sabemos que com o avanço da medicina, né, medidas, avanços sanitários, e aí foi o que aconteceu? Aconteceu, né, o avanço também sanitário, de melhorias, de qualidade de saúde. Aconteceu que essa taxa de mortalidade, ela fez o quê? Caiu. E também a mulher começou a trabalhar, a mulher ela começa a ter uma expectativa de vida melhor, e o que foi que a mulher faz? Ela reduz a quantidade de filhos. Então, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, elas caem, elas conseguiram, né, ter essa queda. E o crescimento populacional, né? Então, esse, como eu já falei, aumento da melhorias da medicina, métodos anticonceptivos, aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, planejamento familiar, né, contribuíram bastante para essa diminuição dessa natalidade. Então, muitas mulheres que tinham 10 filhos, aí, né, por exemplo, sua avó aí de você que tem em casa, vamos dizer que teve 10 filhos, e aí sua mãe teve 3. Aí você, quando você casar, você vai dizer assim, quando eu casar, eu vou pretender ter um filho, ou 2 filhos, tá bom. E aí a gente observa a evolução. Então, a mulher, naquele tempo, a mulher era para só trabalhar em casa, a mulher era para servir ao marido e aos filhos, a mulher não saía de casa para trabalhar fora. E hoje não. Hoje as mulheres, elas saem sim, elas saem para trabalhar. Hoje a mulher, né, ela cuida do lar, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, ela cuida de tudo, mas também ela trabalha bem, bastante mesmo. E aí a mulher, ela tem a sua independência financeira. Tem coisa melhor, minha gente, do que ter independência financeira? É bom demais. Então, né, as mulheres acabaram ficando sem tempo, só trabalhando, trabalhando, e aí fica sem tempo para ter, né, essa grande quantidade de filhos, e as mulheres também começaram a visualizar que não vale tanto a pena ter essa grande quantidade de filho, porque filho também tem um custo, não é só ter filho e pronto, o mundo cria, não, filho tudo tem um custo, né? Então, dar uma qualidade de vida boa para o filho, tem que trabalhar muito, tem que ganhar bem, então, por isso também as mulheres começaram a fazer o planejamento familiar e reduzir a sua quantidade de filhos. Aqui nós temos, né, a pirâmide etária. Então, falar um pouquinho sobre a pirâmide etária brasileira. O que é pirâmide etária? Pirâmide etária é um tipo de gráfico, né, que ela representa dados sobre a população. E a população, tanto masculina quanto feminina. E é por idades, certo? A pirâmide etária, ela é distribuída, né, as idades. Então, nós temos a base, que são os jovens, nós temos o corpo da pirâmide, que são os adultos, e nós temos o ápice ou cume, que são os idosos. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar a minha pirâmide. Pronto, aqui nós temos a pirâmide do livro, certo? Então, quando nós conseguimos visualizar uma pirâmide, nós precisamos prestar atenção nisso aqui. Lembra que eu falei na aula passada? Na base da pirâmide, certo? Nas primeiras linhas da pirâmide. Eita, começou ruim nessa caneta. Né? Nós precisamos observar isso aqui, né? De 0 a 19 anos, nós temos os chamados jovens, certo? A partir de 20 anos até 59 anos, nós temos os adultos. Até aqui, nós temos os adultos. E aqui, dos 60 anos em diante, nós temos os idosos, né? Então, chamada melhor idade, são os idosos.
E aí nós observamos que essa pirâmide etária realmente é uma pirâmide etária no formato de uma pirâmide. Então, ela significa o quê? Então, quando vocês observam que a base é larga, significa que o índice de jovens é muito alto. Então, significa que o índice de nascimento desse país ele é muito alto, certo? E aí, quando vocês observam que ela vai ficando, ela vai afunilando realmente a pirâmide, então, consequentemente, a qualidade de vida desse país não é boa. Então, no caso, essa é uma pirâmide etária do nosso país, do nosso Brasil, só que essa é uma pirâmide de 1980. Então, onde nós não tínhamos tanta qualidade na saúde, onde a medicina não estava avançada, então nós temos aqui um índice de mortalidade consideravelmente alto. E nós temos uma pequena porcentagem chegando à idade idosa, certo? Aí nós temos uma pirâmide etária do Brasil em 2017, olha que legal, uma bela comparação. E nós temos a base da pirâmide, certo? Aí nós temos uma base já mais estreita. Aí vocês observam que, lembra que eu falei que antigamente as mulheres tinham 10, 12, 15, 18 filhos, e hoje já existe uma redução da quantidade de filhos? Lembram disso? Então, pronto, isso aqui reflete na pirâmide etária. A índice de natalidade começando a ser reduzido, certo? E aí, consequentemente, a qualidade de vida, certo, das pessoas vai ser melhor. Então, vocês observem que o corpo da pirâmide, a idade adulta vai ser, né, vai ser mais larga, então as pessoas estão sobrevivendo mais, então melhorias na saúde, e aí assistência, em vários setores foi melhorando, e aí consideravelmente a pirâmide ela ficou, né, com o corpo mais largo. E aí, quando a gente compara também a idade idosa, nós temos uma comparação que está, né, conseguindo ter um dado maior, não é um dado que a gente diz assim, ah, esse é o ideal. Não, nós temos muita coisa para evoluir ainda no nosso Brasil, mas quando a gente observa, fazendo essa comparação em 1980 para 2017, nós temos uma imensa comparação, e uma comparação muito boa, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Base da pirâmide larga, o índice de nascimento alto. Corpo da pirâmide estreito, aí vocês observam que o país não tem uma qualidade de vida boa, né? Que aí as pessoas não têm, né, assistência, né? E aí acaba, né, com que muitas pessoas acabam morrendo. Análise socioeconômica da população, e aí nós temos alguns dados, né? Então, para fazer essa análise é necessário, né, fazer esse estudo. Então, os governos, eles ficam atentos a essas situações, né? Então, observam quais são os problemas e as necessidades, e observam onde devem investir. Se investir em educação, se investir em infraestrutura, se investir em saúde, né? Para planejar melhorias, né, para toda a população. E aí nós temos PIB per capita e concentração de renda. Então, PIB é o quê? Produto Interno Bruto. Quando ele fala PIB per capita, é o PIB por pessoa, por cabeça, certo? Então, esse produto interno bruto. Aí é necessário fazer um cálculo para ver, né? Então, em 2016, o PIB per capita anual do brasileiro foi de R$ 30.000, R$ 30.407. Então, esse valor é calculado em todos os brasileiros. Então, quer dizer que, né, pessoas que são ativos, em toda a população brasileira, dividido, então, R$ 30.000 por cabeça. Só que o que é que acontece? Nós sabemos que existe um muito rico, então é contabilizado também aquele dinheiro dos ricos, e aí a parcela pobre, né, que não recebe esse valor todo, acaba sendo contabilizado porque o cálculo é feito no geral, certo? O cálculo é feito no geral e nós sabemos que a concentração está nas mãos de poucos, que são quem? Os ricos. A pobreza no Brasil. Em 2016, né, segundo o IBGE, 6,3% dos brasileiros vivem em situação de extrema pobreza, né, o primeiro aumento desde o ano de 2009. Nós sabemos que hoje, com a pandemia,
todos esses dados estão sendo modificados. Então, hoje o índice de pobreza está altíssimo. Se eu não me engano, passou no jornal, 14% de brasileiros vivem em situação de pobreza hoje no nosso país. Então, assim, nós estamos percebendo que condições de pobreza é o quê? Situação muito precária, né? Então, vivendo em extrema pobreza mesmo, então, com várias e várias consequências. E aí eu repito, desigualdade social, concentração de riquezas na mão de poucos, e a maioria com uma renda deste tamanho. A educação é fundamental, né, para o desenvolvimento econômico e social da população. A educação é essencial, e aí nós temos um percentual de taxa de analfabetismo, que não sabem ler e escrever. Então, no Brasil, essa taxa era de 8%, vem diminuindo bastante, né? Então, as pessoas estão querendo estudar mais, então as pessoas estão se dedicando ao estudo porque sabem que o estudo é essencial. Sem o estudo, nós não somos nada na vida. Então, você jovem que está em casa, capriche nos estudos, viu? Porque a solução para a vida da gente é a educação, podem ter a certeza. E aí nós temos, né, como falando do analfabetismo, aqui nós temos um gráfico que fala sobre essa redução, né, desses dados de analfabetismo. Ainda a nossa região Nordeste é uma região ainda que tem uma taxa de analfabetismo muito alta, porque tem a questão das condições, né, financeiras que as pessoas acabam colocando como prioridade o trabalho e deixando o estudo de lado. Mas você, jovem, não coloque o estudo de lado, coloque como prioridade. Longevidade. Um país longevo é aquele que tem a população, apresenta expectativa de vida elevada. Então, boa qualidade de serviço de saúde, né? Então, afeta diretamente na redução da taxa de mortalidade, certo? Todas essas melhorias é essencial, né, para aumentar a expectativa de vida da população. Então, o nosso Brasil ele vem evoluindo bastante para aumentar esses dados, nessa expectativa de vida. Então, várias e várias melhorias da saúde vêm, né, dando à nossa população, ao brasileiro, essa possibilidade de ter alguns anos de vida a mais. Índice de Desenvolvimento, que é o IDH, né? O IDH, ele fala muito, né, sobre o estado, sobre o município, sobre o país. Ele vai calcular a renda, né? Ele vai ver essa questão da educação, a longevidade da população. E o IDH, ele fala muito sobre a população, né? Então, a partir esse dado de IDH, que nós sabemos se o IDH é baixo, se é médio, se é elevado, ou se é muito elevado. E a partir desse estudo é que os governantes vão identificar onde eles precisam estar melhorando para aumentar, para melhorar a qualidade de vida da sua população. E agora nós vamos para a atividade. Vamos lá para a atividade. Então, terceira questão. Nós temos aí um grupo. Em grupo, analise a chave, discuta sobre a mensagem que transmite. Nós vamos fazer agora, certo? Ouçam com atenção a opinião de cada um e depois dessa conversa responda as questões. Então, aqui nós temos aqui, né, na charge, aqui está escrito que subimos um ponto no IDH mundial. Deve ter sido naquele dia que a gente almoçou. Aí a mulher colocou, né? Então, qual é a mensagem transmitida na charge? A mensagem é de que a melhora no IDH do país não traduz necessariamente a realidade vivida por toda a população, já que se trata de uma média nacional. É aquilo que eu falei, né? Ele faz uma média do total da população. E lembrando que eu falei, nós temos uma pequena parcela da população que tem uma qualidade de vida muito boa, que são os ricos. Nós temos uma parcela grande da população que ganha pouco, são os pobres. Letra B. Com base na chave, pode afirmar que o Brasil é um país pobre e de baixo desenvolvimento humano? Justifique sua resposta. Não. Né? Apesar de a chave retratar a situação de exclusão social e econômica real do país, essas características não são generalizadas no território nacional. Então, ele não quer dizer, né, a charge, ele quer dizer aqui que ele subiu, né, que ele melhorou, mas que
que ele almoçou, mas que não quer dizer que, né, não é o Brasil todinho que é nessa situação. Quarta questão. Deixa eu tirar aqui minha imagem. Pronto. Cite 3 possíveis causas do estreitamento da base da pirâmide etária brasileira e do alargamento do seu topo. Então, nós podemos citar como causas a queda da taxa de natalidade, na taxa de fecundidade, na mudança da mulher, né, o aumento da expectativa de vida e a questão da taxa de mortalidade devido à melhoria da qualidade de vida da população, com acesso à saúde e à educação, além do avanço do desenvolvimento na área de medicina, a urbanização, o uso de métodos contraceptivos. Todos esses fatores eles influenciam na mudança do aspecto das pirâmides etárias brasileiras. E a quinta questão, que fatores podem ser considerados como responsáveis pelas alterações da taxa de natalidade e mortalidade brasileira nas últimas décadas? Então, a queda das taxas de natalidade é consequência do maior acesso a informações sobre método contraceptivo, de crescente participação da mulher no mercado de trabalho e planejamento familiar. A queda na taxa de mortalidade é decorrente da melhora no acesso de serviços médicos hospitalares e do avanço da área da medicina. Ok? Então, daqui nós temos a sexta questão vai ficar para casa, então vocês vão ler e vão responder, essa é uma resposta pessoal. Eu não vou não dar a resposta. Eita, tá aqui a resposta, né? Então vamos lá. Então nossa aula vai ficando por aqui, fiquem em casa, fiquem com Deus, e a sexta questão para fazer aí em casa, certo? Tchau, tchau, até a próxima aula.